Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, querido, a graça e a paz do Senhor. Estamos começando agora às 18 horas dessa terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022, começando mais uma live da Palavra de Deus. E hoje estamos dando continuidade aí à Semana de Natal. Estamos na Semana de Natal e cada dia, então, estamos fazendo uma reflexão ligada a esse tema de Natal, né? Glória a Deus. Hoje, o tema de hoje é: Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro? Interessante essa reflexão, né? As crianças, principalmente, vão responder assim: claro, pastor, dia 25 de dezembro é o dia de Natal, que é o nascimento de Jesus. Mas será que realmente essa é a data? Então vamos aqui estar conosco nessa reflexão. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Mauro, meu irmão querido, seja bem-vindo. Está aqui sempre conosco todos os dias na live. E logo mais à noite estará lá no motoculto do Leão de Judá, né, do nosso querido amigo e irmão pastor Marcílio, Martinha e todos os queridos, né? Jarba, Júlio, enfim, Gilmarreta, um monte de gente abençoada. Vai levar lá o nosso abraço e adorar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e fez por nós em 2022, amém? Glória a Deus por isso. Miguel, presidente do Talmide, também está sempre com a gente aqui. Glória a Deus, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos entrar nessa reflexão, queridos, uma reflexão muito interessante, hein? Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro. Muito interessante, você que é servo de Deus, você ter conhecimento disso, até para poder, né, compartilhar com pessoas que te perguntarem, né? Patrícia, né, lá de Três Corações também, né, discípulos do Brucutu, está sempre com a gente aqui também, todos os dias, uma alegria muito grande, né? Glória a Deus. Enquanto o pessoal está entrando aí, vamos adorar ao Senhor com uma canção, amém? Glória a Deus. Informe sua posição. Câmbio. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Já visto pelo alto. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, unidade para o meu coração. Ela me leva a outra direção. Adore o Senhor, enquanto os irmãos vão entrando aí. Combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Segurando a espada nas mãos, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou. Segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. Te amo, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão me defendi e ataquei. Lembra das ministrações sobre a armadura de Deus, querido? Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé.
Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na minha coração do evangelho. Eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto para lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Davi, seja bem-vindo, meu irmão. Todo dia com a gente aí também. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi. Na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. Dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, meu querido Jefferson, mensageiros de Yeshua, todos os amados, abençoados que estão conosco, né, durante todos os dias, né? Nós temos aí uma galera que está sempre conosco. Amados, hoje o nosso tema é um tema dentro de Natal, um tema especial, e eu quero que você pare o que você está fazendo para você poder acompanhar, né? Afinal de contas, a nossa live é só de meia hora, ok? Então aqui a gente não vai entrar fundo em muitos assuntos, mas eu preciso te levar uma linha de raciocínio, né, a umas colocações bíblicas históricas para a gente chegar a essa conclusão de responder essa pergunta de hoje, ok? Dessa semana de Natal, a live de hoje, a pergunta é: Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro? Se as pessoas perguntarem a você, o que você tem para responder? Né? Então é importante nós termos esse discernimento, tá bom? Então acompanhe aí a linha de raciocínio, tá? Por isso, queridos, eu vou pedir até perdão aos irmãos, eu não vou ficar interagindo muito aqui com as mensagens que os irmãos mandarem, para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos fazer tudo dentro do nosso tempo e só quero colocar algumas coisas importantes para você, muito importantes. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, Tiago, Felipe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Primeira coisa, a resposta dessa pergunta é não. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro? Não. Essa data de 25 de dezembro, ela foi uma data fixada, instituída pela Igreja Católica, ok? Isso aconteceu em 525, no ano de 525, e a intenção da Igreja Católica, quando fixou essa data para comemorar o nascimento de Jesus, era para poder fazer coincidir, ok? Coincidir com as festas pagãs do Oriente e de Roma. Então, eles colocaram essa data. Tiago Felipe está nos assistindo, está nos acompanhando lá de Portugal, terra do meu pai, viu, Tiago Felipe? Meu querido e saudoso pai, né? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Eu tive que interromper aqui porque, né, querido, olha aí, a nossa live da Palavra de Deus está chegando lá em Portugal, na Europa. Glória a Deus. Então, queridos, essa data foi escolhida pela Igreja Católica no ano de 525. E a intenção era congregar, era juntar, né, coincidir com festas pagãs e festas da própria Roma, ok? E
Para vocês terem uma ideia, os cristãos do Oriente, eles não aceitaram essa data, e inclusive os armênios comemoram no dia 6 de janeiro, ok? Comemoram no dia 6 de janeiro. Agora, então não é nessa data. Poxa, mas então se não é nessa data, pastor, quando é? Querido, o dia preciso a gente não tem. É muito difícil. Alguns historiadores, né, acham até quase impossível determinar a data. Pode-se chegar muito próximo, mas o mês nós temos como chegar nele. E aí você fique ligado aí nesse raciocínio que vamos fazer, tá bom? Primeira coisa, querido, você sabe que a Bíblia cita que Jesus veio no dia do rei Herodes o Grande, ok? Isso é fato, está registrado na Bíblia. Então, primeira coisa importante que a gente precisa guardar historicamente. O rei Herodes, chamado o Grande, ele morreu no ano 4 ou 3 antes de Cristo. Lembrando que o nosso calendário gregoriano, ele foi instituído a partir, né, de Jesus Cristo. Por isso nós temos os anos antes de Cristo e depois de Cristo, ok? Ok. Agora, como Herodes o Grande, ele morreu no ano 4 ou 3, há uma pequena dúvida, mas com certeza ou foi no ano 4 ou no ano 3 antes de Cristo, então o calendário, o ano 0, não é o nascimento de Cristo, ok? Por quê? Porque se Jesus veio nos dias do rei Herodes, se Herodes morreu, Jesus não poderia ter nascido 4 anos depois. Então, Jesus já teria que ter nascido, ok? Então, quando foi estabelecido esse calendário, o marco 0, houve um erro de contagem de anos, ok? O ano 0 não coincide com o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Por causa dessa situação do rei Herodes, do falecimento dele. Então, primeira coisa importante é a gente guardar isso do rei Herodes. Um dos textos bíblicos que a gente vai encontrar muitas informações históricas importantes é o de Lucas capítulo 2. E aí eu quero te chamar a atenção. Vamos abrir aqui em Lucas capítulo 2, que eu quero comentar uma segunda coisa com você. Veja, Lucas 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, olha só, queridos, havia recenseamentos do povo romano. E a Bíblia fala que na época em que Quirino era governador da Síria, Quirino, governador romano da Síria, a região da Judéia pertencia ao governo da Síria. Ok, queridos? Então, eles tinham que ir se fazer o censo, se apresentar na própria cidade onde nasciam. E a Bíblia diz aqui que esse aqui foi o primeiro recenseamento do governo de Quirino. Olha, historicamente, existem 2 recenseamentos, né, registrados por Quirino. O Império Romano, ele fazia o recenseamento a cada 14 anos. De 14 em 14 anos ele fazia esse recenseamento, ok? E o primeiro recenseamento que aconteceu de Quirino, o segundo recenseamento histórico, o segundo, foi no ano 6 depois de Cristo. Historicamente, o ano 6 depois de Cristo. E aí o primeiro recenseamento, tudo indica que foi feito por volta do ano 8 antes de Cristo, ou seja, 14 anos antes, ok? Então, mais ou menos ali no ano 8, né? Tudo indica que esse recenseamento foi feito no ano 8 antes de Cristo. Então, é correto, e José e Maria foram para Belém. Maria já estava grávida. Então,
é correto afirmar que o nascimento de Jesus ocorreu entre o ano 8 desse provável primeiro recenseamento até o ano 4 ou 3. Lembrando, querido, que do antes de Cristo o ano vai passando, a numeração vai diminuindo até chegar ao 0, ok? Então, por exemplo, o ano 400 é muito mais antigo, né? É muito mais recente do que o ano 800 antes de Cristo. Concorda? Então, vai diminuindo até chegar ao ano 0 e aí começar ano 1, 2, 3, tal. O ano Domini, né? Depois de Cristo. Então, querido, por essa situação aqui do primeiro, da Bíblia dizer que foi durante o primeiro recenseamento do governador Quirino, então Jesus nasceu entre o ano 8 antes de Cristo e 4 ou 3 antes de Cristo. Então, nesse período aí de nesse espaço de tempo de 4 a 5 anos, foi quando Jesus nasceu, ok? Outra informação importante é o seguinte, aí agora vamos para alguns aspectos bíblicos. Veja o que diz o versículo 8. Vamos continuar lendo, né? Estou lendo Lucas 2, versículo 6 agora. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8, presta atenção. Havia naquela mesma região, ali de Belém, da Judéia, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e os anjos anunciaram a ele, né, o nascimento de Jesus, ok? Aí aqui vem uma curiosidade interessante, querido, histórica e geográfica. A Bíblia diz que na época em que Jesus nasceu, pastores e rebanhos de ovelhas estavam durante a vigília da noite, ou seja, estavam descansando nos campos abertos, né? Nas colinas, nos montes ali da Judéia. Queridos, só que se fosse dezembro, isso seria praticamente impossível. Por quê? Porque dezembro, janeiro e fevereiro é inverno em Israel. Para os irmãos terem ideia, eu fui a Israel esse ano. Foi a primeira e única vez que eu fui a Israel. Irei outras vezes em nome de Jesus, mas foi a realização de um sonho meu. Eu fui a Israel em março desse ano. Em março, querido, estava no finalzinho do inverno. Já estava entrando a primavera. Mas ainda era o finalzinho de inverno. Eu peguei lá em Jerusalém 2 graus. Na maior parte dos lugares eu peguei 8 graus, 9 graus. Inclusive em Jerusalém eu peguei um pouquinho de neve, bem pouquinho. Mas era frio, meu irmão, muito frio. Em dezembro, janeiro e fevereiro é o auge do inverno. Então lá o lugar é muito frio, muito frio. Nenhum pastor de ovelha levaria o seu rebanho para dormir nos campos num inverno rigoroso daquele. O inverno era tão rigoroso, queridos, o inverno era tão rigoroso que para você fazer deslocamentos, né, e nós estamos pensando na época olha, quando Jesus nasceu, hein, queridos, não tem essa facilidade de hoje. Para você fazer deslocamentos assim em torno de 100 quilômetros, era um esforço sobrenatural no meio do inverno. Inclusive, se você prestar atenção, as festas bíblicas, né, as maiores aí, ó, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, elas são comemoradas em outras épocas, em épocas de verão, em épocas de outono, fora de inverno. Por quê? Porque tem o deslocamento das pessoas. E no inverno é muito frio, né? Muito complicado. Por exemplo, a Páscoa acontece, né, para nós aqui no nosso calendário, abril, a festa de Pentecostes acontece em junho e a festa dos Tabernáculos em outubro. Então não tinham festas em dezembro, em janeiro, por causa do inverno. Então, querido, se quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores que estavam com rebanhos nas colinas da Judéia,
não podia ser dezembro, por causa do frio, por causa do inverno. Você compreende isso? Está acompanhando o raciocínio aí, querido? É muito importante você acompanhar esse raciocínio, tá? Então vamos lá, vamos avançar no raciocínio. A Bíblia também afirma, né, aqui no capítulo 1 de Lucas, se a gente for ler para trás, mas eu vou citando para ganhar tempo, depois você pode ler com detalhes. A gente sabe que João Batista nasceu um pouco antes de Jesus, né? Basicamente um pouco antes, especificamente 3 meses antes de Jesus. Por que a gente sabe disso? Porque a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, né? Versículo 5, ó, nos dias de Herodes, rei da Judéia, esse aqui é o Herodes o Grande, aquele que eu falei que morreu no ano 4 ou 3 a.C. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Perfeito? Perfeito. Olha que coisa interessante. Agora o versículo 23 e 20, a partir do 23 agora, Lucas 1. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, está falando de Zacarias, sacerdote Zacarias, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante o homem. No 6º mês de gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Aí o anjo vai aparecer para Maria e vai anunciar a Maria que ela vai ter, né, que ela vai ficar grávida do Espírito Santo e vai dar à luz a Jesus. Perfeito. Então veja só, no 6º mês da gravidez de Isabel, Maria fica grávida do Espírito Santo. Perfeito? Perfeito. Agora, o que eu quero te chamar a atenção aqui, biblicamente, é sobre essa questão de Zacarias. Zacarias era sacerdote. E a Bíblia diz que, no versículo 5, que ele era do turno de Abias. Opa, isso aqui é muito importante para nós. Ele era do turno de Abias. E ele estava no tempo do seu ofício de sacerdote, né? Porque disse lá no versículo 23, que eu li: sucedeu que, terminados os dias do seu ministério sacerdotal, ele voltou para casa. Olha, então o que significa isso? O que tem a ver esse turno de Abias? Querido, lá em 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas 24, anota aí para você ler depois. 1 Crônicas 24 mostra como que Davi dividiu os sacerdotes por turnos para servir ao Senhor. E o capítulo 24 de 1 Crônicas ensina que Davi separou os sacerdotes em 24 grupos, em 24 turnos. Cada turno desse durava 15 dias. Então, se você multiplicar 24 por 15, dá todos os dias do ano. Então, para que nenhum dia do ano ficasse sem um sacerdote responsável, Davi separou os sacerdotes em 24 turnos que duravam 15 dias cada turno. Está acompanhando o raciocínio? Beleza. 1 Crônicas 24 diz assim, lá no versículo 7, saiu a primeira sorte, ele sorteou os sacerdotes. Então, a primeira sorte, ou seja, o primeiro turno, caiu sobre Jeoaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias. E aí continua falando a nona até a 24ª, vai até, né, até o versículo 18, ok? Mas olha só, o oitavo turno era de Abias. Opa, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque
Zacarias, quando Jesus nasceu, que era o marido de Isabel, ele estava ministrando o sacerdócio, e a Bíblia diz claramente no capítulo 1 de Lucas que ele era do turno de Abias. Então ele estava na época, né, no 8º turno. 15 dias cada turno, querido. Se a gente for fazer isso aí, 15 dias cada turno, lembrando que o calendário judeu, o primeiro mês do calendário judeu, qual é? Nissan, ou também chamado Abib. E esse primeiro mês do calendário judeu, ele é os 15 últimos dias de março e os 15 primeiros de abril. Então, o mês de Abib, o mês de Nissan, ele pega a segunda quinzena de março e a primeira de abril. Ele não coincide exatamente com os nossos meses do calendário gregoriano, ok? Então, o primeiro turno era ali, segunda quinzena de março, primeira de abril. Depois vinha a segunda quinzena de abril, comparando para nós aqui, a primeira de maio era o segundo turno, e assim sucessivamente. Então, queridos, o oitavo turno é no mês, na segunda quinzena de setembro a primeira de outubro, que é o mês de Etanim, também chamado Tinri. Esse é o mês em que Jesus nasceu, porque esse é o mês, esse é o período do turno de Abias, e Zacarias estava oficiando naquele turno, ok? E aí, quando ele voltou para casa, né, Isabel já estava no 6º mês de gestação, entrando no 6º mês, e aí logo em seguida, 3 meses depois, né, nasce João Batista, e logo 6 meses depois nasce Jesus. Então, eu tinha falado lá no início 3 meses de diferença de João Batista para Jesus, não, 6 meses, né? Porque quando Maria ficou grávida de Jesus, João Batista estava no 6º mês de gestação, né? Então, dali a 3 meses João Batista nasceu, mas Jesus só nasceu dali a 6 meses, ok? Então, João Batista nasceu no mês de Nissan. João Batista coincidiu nesse primeiro mês do calendário judeu. João Batista nasceu no mês de Nissan, segunda quinzena de março e primeira de abril. 6 meses depois, na segunda quinzena de setembro e na primeira quinzena de outubro, nasce Jesus, ok? Que era o período de outubro, ok, amados? Então, isso é o que importante passar para você, porque você precisa ter essa clareza, essa definição. O que aconteceu é que, infelizmente, não guardaram esse dia histórico, né? E aí, ao longo do tempo, até porque quando Jesus nasceu, a humanidade não sabia ainda que Jesus tinha nascido, né? Que aquele era o dia que ele nasceu. Não houve uma preparação de grande, né? Mas eles esqueceram de verificar o dia de nascimento de Jesus e registrar isso, para que ficasse perpetuado, né? Então, amados, quando que Jesus nasceu? Foi 25 de dezembro? Não. Por todas essas razões aqui que nós colocamos para você. Amém? Todas essas questões da morte de Herodes, a questão do inverno, né, dos pastores com as ovelhas, né, não poderia estar no inverno, todas essas situações de Lucas falando da gravidez de Isabel e de Maria, de Zacarias servindo no turno de Abias, quando era o turno de Abias, conforme 1 Crônicas 24, não é? Então, com essa conta simples, essas deduções lógicas, né, absolutamente compreensíveis, né, por todos, Jesus teria nascido então no mês de Tinri, né, de Etanim, né, que é a segunda quinzena de setembro
até a primeira quinzena de outubro. Então, qual dia aí no meio, aí já é mais complicado definir, né? Existem alguns estudos, principalmente em relação a astrologias, em relação a situações do Sol, situações da Lua, algumas coisas que aí são outros estudos, né? Que chegam aproximado num dia, em alguns dias. Eu não vou nem aqui citar, que é para não confundir, né? Mas o mais importante de tudo isso, querido, além de você saber que Jesus não nasceu 25 de dezembro, de você saber que Jesus nasceu no final de setembro ou início de outubro, o mais importante de tudo isso, na verdade, é Jesus nasceu, ele veio, e ele veio para ser o nosso Salvador, ele veio para nos resgatar, ele veio para estabelecer a sua glória na terra, no meio de nós. Amém? E, queridos, se de uma forma originalmente equivocada, né? Se de uma forma originalmente equivocada, se uma forma originalmente equivocada escolheram essa data de 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus, vamos celebrar. O importante é nós celebrarmos que Jesus veio, que Jesus nasceu como homem, porque isso é humilhante para Satanás. Jesus veio, nasceu como homem, viveu, venceu, ele em vida, morreu na cruz por nós, venceu Satanás depois da morte. Isso é o mais importante, né? Então, temos que celebrar. A data correta não é 25 de dezembro, você assistiu aqui toda a explicação que eu dei. Você que está entrando agora aí, né, Jean, meu afilhado, vocês que estão entrando agora aí, depois vocês pegam do início da live para vocês entenderem, né, a explicação que mostra por que 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Mas vamos comemorar em 25 de dezembro, afinal de contas essa foi a data que foi mundialmente colocada para celebrar, não a data oficial do nascimento, mas é a data para celebrarmos o nascimento do Messias, o nascimento do prometido, o nascimento daquele que vem para nos salvar, para nos resgatar. Amém? Se a Igreja Católica colocou essa data lá em 525, por uma questão, né, de coincidir com as festas pagãs do Oriente, com as festas romanas, ok, paciência, aconteceu isso, mas é melhor termos o dia 25 de dezembro para celebrar do que não termos dia nenhum para celebrar o nascimento do nosso Senhor que veio à Terra. Não é verdade, meus amados? Então, eu quero, sentir no coração, nessa semana de Natal, compartilhar com você essa mensagem para que você possa saber que Jesus Cristo veio, não foi 25 de dezembro. Então, se te perguntarem, né? Mas quando foi que Jesus, se não foi 25 de dezembro, foi quando? Aí você vai responder o quê? Você vai responder o seguinte, querido, foi na segunda quinzena de setembro ou na primeira quinzena de outubro. Foi nesse período aí. O dia certo ninguém sabe com precisão. Ok? Mas era tempo das primeiras, biblicamente, hein? Era tempo das primeiras chuvas, das primeiras semeaduras. Olha que interessante, hein? Jesus foi a semeadura de Deus para nos salvar, para nos resgatar. Era o tempo, né, das primeiras grandes colheitas, né, semeaduras para as grandes colheitas. E aí, isso Deus fez até coincidir para que verdadeiramente nós entendamos a semente do reino de Deus, da salvação do Senhor para nós. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Vou colocar aqui hoje, para a gente encerrar essa live, adorar o Senhor, e eu vou orar pela tua vida, né? Não saia daí ainda não. O hino, né? A música que nós temos como o hino oficial do Sepulcro Vazio. Viu, Jefferson? A gente canta aqui várias vezes, né? Que ruja o leão, que é o hino de vocês aí do Mensageiros de Yeshua. Hoje nós vamos cantar a canção do nosso amado, querido irmão Fernandinho,
chamada Pra Sempre, que é o hino do Sepulcro Vazio Ministério Motociclístico. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Porque Ele veio. Glória a Deus porque Ele veio. Não foi 25 de dezembro. Não foi. Mas 25 de dezembro nós vamos exaltá-lo, celebrar porque Ele veio, nasceu como homem. Glória a Deus. O universo chama, o sol se apagou, ali estava morto o sol. Cante aí o hino do Sepulcro Vazio aí, querido. Glória a Deus. Sangue derramou. Tiago, muito obrigado. Deus abençoe Portugal, viu, meu querido, e a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Eu vi que você escreveu que ano que vem vai estar em Brasília, vai estar no Brasil. A gente se fala, tá bom, meu querido? Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Sim, Tiago, traz sim, eu faço questão, viu? Faço questão, a gente vai trocar essa ideia aí. Tá bom, Tiago? Deus te abençoe. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado. Para sempre adorado. Para sempre. Marcelão, Deus te abençoe, irmão. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Um abraço para todos os irmãos dos Poeiras, Motoclube de Santarém, Portugal. Grande abraço, Tiago. Deus abençoe a cada um. Pra sempre. Glória a Deus. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome porque o Senhor veio e o Senhor venceu naquela cruz por nós. Nós te adoramos, Jesus. Recebe a nossa adoração. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o poder venceu.
sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, amém, queridos, aleluia. Vamos orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez, dessa live da Palavra de Deus. E obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado pelos ensinamentos, pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nada fica sem resposta. Nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu nome porque o Senhor veio, o Senhor nasceu. Mesmo que não tenha sido e não foi no dia 25 de dezembro, Senhor. Mas esse é o dia que a humanidade celebra o nascimento do Senhor, a tua vinda à terra. Por isso nós te adoramos e bendizemos o teu nome e pedimos nesse Natal, manifesta a tua graça, teu amor, o teu poder na vida de cada irmão, de cada família, de cada pessoa. Desses irmãos que têm estado aqui conosco todos os dias, e também, Senhor, nossos irmãos que têm assistido depois em outros horários, e hoje também em especial nossos irmãos lá de Portugal, Senhor, nosso irmão Tiago, todos os seus familiares, os membros lá do Motoclube Os Poeiras de Santarém, em Portugal. Abençoe, estenda a tua mão sobre eles. Abençoe a nação brasileira, o povo brasileiro. Deus, nasça em cada coração, que cada vida possa refletir nesse Natal, de que precisa verdadeiramente ter vida plena contigo. E nós declaramos, Senhor, seja o Senhor e o Salvador de todos aqueles que estão assistindo a essa live e que tenham consciência de que precisam, Senhor, entregar as suas vidas a Ti. Nós bendizemos o Teu nome, Te exaltamos, Te glorificamos, Te agradecemos por tudo, Senhor. Bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua família. Você que chegou depois, vale a pena assistir do início, hein? Para você entender a resposta dessa pergunta aí de hoje, tá bom? Em nome de Jesus, se o Senhor permitir, estaremos aqui amanhã às 18 horas para mais uma live da Palavra de Deus. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, em nome de Jesus.